Olá, graça e paz. Então é assim que você tem sido chamado? Ladrão? Roubador? Todas as vezes que você vai dizimar na casa do Senhor? É assim que o seu pastor te chama? Com esse respeito todo? O que de fato Malaquias capítulo 3, verso 10 está nos dizendo? Os dízimos, é lei ou é a graça? Fique comigo até o final desse vídeo e você vai entender de fato o que está sendo feito para manipular a sua vida. Eu sou o pastor Paulo Correia e fica aqui mais uma série que nós vamos tratar a partir de hoje, que é o que falaram que não está na Bíblia, ou até mesmo o que os pregadores pregam, mas não está na Bíblia. Malaquias de capítulo 3, verso 10, tem sido por anos um texto usado, mal exposto e assim interpretado pelos que são e dizem serem servos de Deus. Mas por que pegar o texto e não aplicar o seu contexto também? Chamando os que não dizimam na casa do Senhor como ladrões. Será que de fato o dízimo é dinheiro ou o dízimo é alimento? Por que nós não pegamos o texto e o contexto e fazemos a verdadeira aplicação desta palavra? Malaquias capítulo 3, verso 10. Trazei todos os dízimos da casa do tesouro para que haja mantimento e não manutenção. Deus nunca expôs para nós que os dízimos é para areia, para pedra, para tijolo. Os dízimos sempre foi para pessoas. O dízimo sempre foi para que houvesse mantimento, o cuidado das pessoas que eram os necessitados da casa do Senhor. Mas pessoas de mau caráter, que estão pensando em engordar as suas contas, ou até mesmo ter uma vida regalada, fazem da igreja, do templo, uma pirâmide, que isso que está se tornando. Você pega um pastor local, ele mal tem uma ajuda para ir para a igreja. Se o carro dele quebra, é ele que tem que arrumar. Um pastor presidente setorial, ele já começa a ganhar um salário, às vezes 5, 6 salários mínimos. É errado? Não acho errado, desde que ele trabalhe em favor da membresia, ao qual nós não vemos isso hoje. Já o pastor presidente é de 15, 16 salários mínimos, quando os seus membros estão trabalhando de 8, 12 horas para ter, no máximo, 2 salários mínimos. É errado? Fique aí para você esse pensamento. Olhe só o que este ser humano aqui fala quando ele vai fazer e trazer à igreja a consciência do que é dizimar. Fique com esse vídeo e no final dele voltarei aqui para dar as minhas considerações. Nós vamos trazer ao altar nossos dízimos, nossas ofertas. Você que é dizimista, traga seu dízimo. Você que é ofertante, traga a sua oferta. Você que não é nada, não traga nada. Permaneça como você está, né? Um alguém ingrato, um alguém que não participa do que o Senhor tem ministrado na sua própria casa. Toda vez que a gente fala isso, é claro que no coração de alguém que não contribui nada, vem aquela palavra sempre, né? Eu não dou dízimo porque eu sou contra o dízimo. Você está coberto de razão e tem direito de ser. Errado é você ser contra o dízimo e participar do que ele promove na igreja. Você está sentado num banco que foi comprado com dízimo doado pelos seus irmãos. Deveria estar em pé. Não, você não deveria estar em pé porque esse tabernáculo foi pago com o dízimo dos teus irmãos. Você devia estar do lado de fora do tabernáculo. Não, você não deveria estar do lado de fora porque esse terreno foi comprado com o dízimo do seu irmão. Você deveria estar do lado de fora da igreja. Você não deveria ouvir essa palavra pela internet porque a internet é pago com o dízimo do seu irmão. Você não deveria participar de nada. Se você é contra, não deveria usufruir dos frutos dele. Você é desonesto. Você é mau caráter. Você não é honesto. Diz que é, mas não é. Porque se você tivesse caráter, você não dizimaria, mas não desfrutaria de nada. Dito aí, preste bem atenção no que esse ser humano acabou de falar sobre o dizimar da casa do Senhor. O que eu acho interessante
é que as pessoas colocam um jugo dentro e em cima dos membros, como se eles estivessem de fato roubando ao Senhor. Por que não aplicar aos membros que os dízimos se trata de você devolver ao Senhor em forma de gratidão tudo aquilo que Ele tem entregue para você? Por que que de fato a igreja não usa os dízimos para o que a Bíblia manda nós fazermos? Você já falou, já pensou? Nós precisamos comprar um terreno. Aí as pessoas começam, vamos lançar um carnezinho. Mas espera aí, se é para que haja manutenção, para que faça a manutenção, para que venha fazer a manutenção, por que que esse dinheiro não é tirado dos dízimos? Mas tem que fazer o carnezinho para o telhado, tem que fazer o carnezinho para o ar-condicionado, tem que fazer o carnezinho para os bancos, e os dízimos estão indo para onde? Aí você vê, infelizmente, alguns usando deste recurso para benefício próprio, tirando daqueles que humildemente, com o seu trabalho, querem ver, de fato, a casa de Deus adornada. Mas eu creio que as mãos do Senhor estão sobre cada um, sobre aquilo que faz. Quando falamos de dízimo, por que que eles não aplicam Malaquias capítulo 2? Por que que eles não mostram que essa palavra estava sendo direcionada para, de fato, o sacerdócio que estava roubando o Senhor? E não o que eles apontam para nós, transferindo para a igreja a culpa. De fato, você acha que isso tem sido certo? Não quero colocar você contra a instituição a qual você congrega, mas quero fazer você pensar e entender, como muitos fazem, que se você não dizimar, o seu carro vai quebrar, se você não dizimar, a sua casa vai cair em ruína, o seu casamento vai ser destruído, colocando medo. Mas esquece bem que no versículo de número 11 de Malaquias capítulo 3, diz assim: e por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os seus frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. O texto aqui não está dizendo que é por causa do dízimo, mas por causa da minha fidelidade, por causa da minha pessoa, da minha gratidão. Deus vai repreender o devorador. Lembrando que é a minha fidelidade que conta, não é o valor que se é imposto. Porque se nós formos ver assim, por que 10%? Sendo que Jacó deu tudo o que ele tinha para o Senhor em forma de agradecimento. Não quero entrar em outros textos para não levar muito longe esse vídeo. Mas preste bem atenção, de fato, a pirâmide que está sendo formada naquilo que se chama casa do Senhor. Eu queria que você entendesse isso. Pegue aí numa reunião e fale com o seu pastor presidente, então, já que tudo é pelo amor da obra, por que que ele não pega 50% do salário dele e coloca dentro da igreja, da casa do Senhor? Por que que um pastor presidente tem que ganhar 15 salários se o seu membro hoje luta para ter 2 salários mínimos? E ainda faz desse dinheiro coisas que muitos não fazem. E ainda é imposto a ele uma carga que não é dele. Se a igreja fosse ensinada da forma correta do que é dizimar e ofertar, hoje teríamos pessoas mais gratas ao Senhor. Ei, pense nisso. Leia o texto e aprenda o que o Senhor está falando contigo. E que este fardo de chamar você de ladrão, que rouba ao Senhor, não acate mais. Seja livre pela palavra de Deus. As pessoas querem imputar a você o que elas estão fazendo de errado. E ainda estão cobrindo os seus erros com uma palavra fora do contexto. Então, neste momento eu quero te dizer que dízimo, oferta, as primícias, são algo que você voluntariamente, com o coração aberto, com a mente livre, deve fazer para o Senhor e não para os homens. Ficou aqui esclarecido um pouco de um assunto que é amplo, mas que muitas pessoas têm feito disso uma guerra, têm feito disso uma forma de enriquecimento. Estão vendendo placas
estão vendendo